O 18º tema é Uniforme Paz, Catastrófica Guerra. Eu, quando era jovem, eu detestava a guerra completamente, ainda detesto. A diferença entre o meu eu jovem e o meu eu de agora é que eu entendi através do modelo pirâmide dos pais de opostos que a gente não vai conseguir evitar a guerra. Entendi outras coisas. Meus heróis eram um russo que era Bertrand Russell, né, que era. Tem muita coisa na vida, inclusive foi pacifista. Viveu bastante. No final ele estava magrinho, né? Pequenininho. Mas lutou muito. Saía na frente das passeatas lutando pela paz. O pacifismo é uma doença mental. Apesar de ser uma coisa que a gente admira, é uma doença mental. Porque o ismo aí é superafirmação da paz. É doutrina, substitui o pensar. Impede que a pessoa pense, acopla uma mente a outra mente, e aquela mente de baixo, inclusa, né, não consegue pensar, ela só pensa através do pensamento de outro, é a alienação de que Marx falou. Mas o pacifismo, então, ele frisa a paz a qualquer custo. Acontece que a paz, por exemplo, ela promove a liberdade. Mas a liberdade tem um estranho defeito de se transformar em liberalismo, excesso de liberdade, superafirmação da liberdade, doutrina da liberdade, liberdade a qualquer custo. Aí as crianças distratam os pais, os jovens distratam os velhos, os homens distratam as mulheres, os países grandes distratam os pequenos e assim por diante. Os bandidos ficam soltos sem qualquer restrição, com a impunidade e esse ato que os policiais reclamam dos juízes que soltam eles, prendem, os juízes soltam. Há uma sofreguidão em atingir a liberdade excessiva. Aí, o homossexual, são 4 sexos, machos, fêmeas, pseudo-macho e pseudo-fêmea. O homossexual se torna dominante e tudo se transforma no homossexualismo, que é impor aquela vontade, aquele gosto, que outros não têm. Então fica aquela forçação de barra. Essa coisa brasileira, forçação de barra, né? Essa ideia de forçação de barra, quer dizer que a pessoa está sendo muito impositiva, ela não se contenta em vivenciar aquilo, ter liberdade daquilo. Ela quer impor aos outros como obrigação, e os outros não aceitam. E daí vem os conflitos. Então a paz, ela acumula picadinho, né? Ela é uniforme, vai somando bem lentamente, bem devagar, e aí acumula, vai subindo o nível da paz até que a barreira não consegue reter a água da paz atrás dela e rompe e se transforma em guerra. Então a paz uniforme é de se esperar que a paz uniforme de 45 até essa parte já vão completar 70 anos, essa uniformidade de 70 anos vai se transformar na guerra catastrófica. Não tem jeito. É uma panela de pressão, vai ficando cada vez mais cheia de vapor, uma pressão extraordinária interna. Isso vem dos excessos de conhecimento, o liberalismo assume a direção dos negócios humanos, e esse excesso se transforma no movimento seguinte, que é o contrário do movimento anterior. O contrário de paz é guerra. Aí, evidentemente, as pessoas vão reclamar. Mas por quê? Porque os pais deram liberdade demais aos filhos,
os idosos respeitaram excessivamente os jovens. A Invenção da Juventude, tem um livro aí que fala sobre isso. A invenção da juventude significa que o pensamento antigo é desconsiderado. Tudo que é jovem, embora não provado, passa a valer. Um carro, só porque é de 2013, passa a valer mais do que os carros de 1980. Mas isso não é verdade, porque existem os carros cuidadosos, Bentley, BMW, Rolls Royce e outros, os italianos, que duram, Land Rover, que dura, os Land Rovers que foram feitos, os primeiros ainda estão rodando, 70% deles. E nesse caso o carro mais novo não é melhor que o carro mais velho, de maneira nenhuma. Não é garantido que seja. E então essa paz fatalmente leva à guerra. Eu fui um postulador da paz, mas agora eu naturalmente começo a compreender que, embora continue detestando, que essa guerra é um elemento que reconstrói a humanidade. Ela torna a humanidade apta, porque os elementos que foram deixando, as pontas soltas foram sendo deixadas apartadas, sem cuidado, elas começam a ferir as pessoas, essas pontas soltas. E aí a guerra, o conflito vem dizer que aquilo não é legal e que as pessoas têm que recolher suas pontas. Aí há uma reharmonização dos elementos. É triste, é triste, é triste. Mas a coisa é assim, olhando objetivamente a geohistória, é desse jeito. Porque as pessoas de antes não foram capazes de, não foram amorosas, não foram cuidadosas com o próximo, não amaram o próximo como a si mesmo. A guerra é o resultado tangível, é o retrato categórico da falta de amor. E como sempre a falta de amor, quando existe excesso de conhecimento, excesso de tecnociência, as pessoas afrouxam. E nesse afrouxamento sobrevêm os abusos. E os abusos levam aos confrontos.